boa noite a todos, que a gente consiga realizar hoje a nossa aula com muito carinho. Nós paramos no resumo da doutrina espírita, no item 4, e a gente vai partir daí. Então, peço, Lu, você faria o preparo para a gente? Então, a gente Faço parte sim, Edna. Então, tudo bem. Uma boa noite a todos muito bem-vindos para o nosso encontro. E é com muita gratidão que iniciamos a aula de hoje, agradecidos ao nosso querido Mestre Jesus, esse nosso irmão maior, que nos deixou tantos ensinamentos, que nós possamos nesta noite compreender um pouquinho do muito que ele nos trouxe. Que o estudo de hoje possa ecoar em nossas ações, em nossas palavras, em nossas vibrações, pois são elas que dão sentido para a nossa vida, para o nosso caminhar. Que assim seja, uma noite de muita paz e de muita luz. Agradecemos também ao Pai Criador que nos dá essa oportunidade bendita de estarmos reunidos aqui esta noite, em Teu nome, Pai. E assim dizemos humildemente a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Tá sem som, Edna. Desculpem. A gente então vai retomar no item 4, que é a alma impura, tá? E depois eu termino e um começa e o outro e a gente vai trocando, tá? A alma impura, nesse estado, está entorpecida e é arrebatada de novo para o mundo visível, pelo horror daquilo que é invisível e imaterial. Ela erra, então, disse ao redor dos mausoléus e dos túmulos, perto dos quais viu, por vezes, fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras, e que retém alguma coisa da forma material, o que faz com que o olhar possa percebê-las. Essas não são as almas dos bons, mas dos maus, que são forçadas a errarem nesses lugares, onde carregam o castigo da sua primeira vida e onde continuam a errar até que os apetites inerentes à forma material que se deram conduzam-nas a um corpo e então elas retomam, sem dúvida, os mesmos costumes que durante sua primeira vida foram o objeto das suas predileções. Ou seja, né? Aqui ele está falando do Sócrates, que na verdade tem a mesma postura e a mesma linha do Espiritismo, né? É a doutrina de Sócrates aqui, né? E a gente tem a impressão que está lendo o Kardec, né? Mas é o Sócrates que está falando isso. Ele foi condenado à morte justamente por causa dessas coisas, porque ele ia contra os
a religião dos gregos na época. Então, ele foi acusado de, assim, conduzir os jovens para maus caminhos, uma série de coisas que ele foi acusado, né? Hoje eu estava lendo um trecho do Evangelho, né? E um trecho da vibração também, que parece que cai assim de propósito, né? Que a gente fica assim na dúvida entre acreditar e muito. A gente de vocês. Boas.
depois da nossa morte, o gênio, daimon ou demônio, que nos fora designado durante nossa vida, nos conduz para um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades, É o Hades. para aí serem julgados. Ele, seja durante a vigília, seja durante o sono. A palavra daimon, que deu origem os espíritos superiores, chamados deuses, e os espíritos menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo diz também que os espíritos povoam o espaço, que Deus não se comunica com os homens senão por intermédio dos espíritos puros, encarregados de transmitirem sua vontade. Durante a vigília e durante o sono, substituir a palavra demônio pela palavra espírito e tereis a doutrina espírita. Colocai a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Viu como tudo foi manipulado, tudo foi compreendido de maneira assim. Muita coisa era desconhecimento e muita coisa foi de propósito, porque o importante é ter o poder sobre as pessoas. Então, se eu falar que Deus castiga, como até hoje tem um monte de gente que acredita, né? Deus castiga. O Hades, por exemplo, para algumas pessoas lá, era o inferno. E, na verdade, não existe inferno, a gente sabe disso. É a erraticidade. E cada um vai para onde ele consegue estar, de acordo com o que ele carrega com ele, né? Isso é o Hades para eles, né? E para nós virou inferno, virou demônio, não tem nada a ver, né? Você continua, Marlene, por favor? Sim. O item 7. A preocupação constante do filósofo, tal como o compreendem Sócrates e Platão, é a de ter o maior cuidado com a alma, menos em vista desta vida, que é apenas um instante, do que em vista da eternidade. Se a alma é imortal, não é sábio viver com vistas à eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. O 8. Se a alma é imaterial, ela deve passar, após esta vida, para um mundo igualmente invisível e imaterial, da mesma maneira que o corpo, ao se decompor, retorna à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial,
que se nutre como Deus da ciência e de pensamentos, da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais, que a impede de elevar-se ao divino, retendo-a nos lugares de sua passagem pela terra. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Eles insistem sobre as diferenças de situação que resultam para ela, de sua maior ou menor pureza. Isso que eles diziam por intuição. O Espiritismo o prova pelos inúmeros exemplos que nos põe diante dos olhos. O céu e o inferno é a 11ª parte? Não, é a segunda parte. Para mim está a segunda. Pode continuar, se você quiser. Claro. A 9. Se a morte fosse a dissolução total do homem, isso seria de grande vantagem para os maus, que após a morte estariam livres, ao mesmo tempo, de seus corpos, de suas almas e de seus vícios. Aquele que adornou sua alma, não com enfeites estranhos, mas com os que lhe são próprios, ele somente poderá esperar com tranquilidade a hora de sua partida para o outro mundo. Em outros termos, quer dizer que o materialismo que proclama o nada após a morte seria a negação de toda a responsabilidade moral ulterior e, por conseguinte, um estímulo ao mal, que o malvado tem tudo a ganhar com nada. E o homem que se livrou dos seus vícios e se enriqueceu de virtude é o único que pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, pelos exemplos que diariamente nos põe ante os olhos, quanto é penosa para o malvado a passagem de uma para a outra vida, a entrada na vida futura, o céu e o inferno, segunda parte, capítulo 1. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma esclarecimento? Está bem claro, né? É muito parecida, né? Tanto que foi baseada nela, né? O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que com ele se tomou, ou dos acidentes que experimentou. Ocorre o mesmo com a alma. Quando ela está despojada do corpo, carrega os traços evidentes do seu caráter, de suas afeições e as marcas que cada ato da sua vida lhe deixou. Assim, a maior infelicidade que possa atingir o homem é a de ir para o outro mundo com uma alma carregada de crimes. Tu vês Calícles, que nem tu, nem Polos, nem Górgias, não saberíeis provar que se deve levar uma outra vida que nos será útil quando estivermos lá embaixo. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a que vale mais receber que cometer uma injustiça, e que antes de todas as coisas deve se aplicar não em parecer homem de bem, mas a sê-lo. É o que o Chico falava, né? Quando ele estava orando, que ele falava: Deus, que eu jamais faço mal, né? Que eu, se for para fazer me comunicar com o mal, que eu receba esse mal, mas que eu jamais o faça, né? Aqui está em Diálogos de Sócrates com seus discípulos na sua prisão. Aqui se encontra este outro ponto capital confirmado hoje pela experiência de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha sobre a terra.
esta máxima vale mais receber que cometer uma injustiça. Não é toda cristã? É o mesmo pensamento que Jesus exprime por esta figura. Se alguém vos bate sobre uma face, estendei-lhe ainda a outra. Ao invés de que, porque a gente já sai na palavra, né? E não é por aí, né? Mas a gente tem muito que aprender, né? Nós temos muito que aprender, né? De duas coisas, uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou ela é a passagem de uma alma para um outro lugar. Se tudo deve se exterminar, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas, se a morte não é senão uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, que felicidade nele reencontrar aqueles a quem se conheceu. Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada e de aí distinguir, como aqui, aqueles que são sábios daqueles que creem sê-lo e não o são. Mas é hora de nos deixarmos, eu para morrer e vós para viver. Sócrates a seus juízes. E que a gente sempre saiba que aqui, né, a gente pode fingir à vontade. As pessoas nunca sabem exatamente quem é quem. Agora, do outro lado, não dá. É um livro aberto, né? O Haroldo que fala muito isso lá. Quando você chegar lá, vem um cara lá e vai falar assim para mim: vamos ver suas conversas no WhatsApp nos últimos tempos. Entendeu? Então, que a gente fique esperto, né? Segundo Sócrates, os homens que viveram sobre a Terra se reencontram depois da morte e se reconhecem. Olha que legal, é a doutrina espírita, né? O espiritismo nos mostra continuando as relações que tiveram, de tal sorte que a morte não é nem uma interrupção, nem uma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Ou seja, a gente sai de um lugar e vai para o outro. É só mudança de lugar, né? Tivessem Sócrates e Platão conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde e os que os espíritos dão atualmente, e não haveriam de falar de outra forma. Nisso não há nada que deve surpreender. Se considera que as grandes verdades são eternas e que os espíritos avançados as deveram conhecer antes de virem sobre a Terra, para onde as trouxeram, que Sócrates, Platão e os grandes filósofos do seu tempo puderam estar mais tarde entre aqueles que secundaram o Cristo na sua divina missão e que foram escolhidos precisamente porque tinham, mais que os outros, a compreensão de seus sublimes ensinamentos. E eles podem, enfim, hoje, fazer parte da pleiade de espíritos encarregados de virem ensinar aos homens as mesmas verdades. Olha só que coisa interessante, né? Você continua, Lu? Continuo. 12. Não é preciso nunca retribuir injustiça por injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja o mal que se nos tenha feito. Poucas pessoas, entretanto, admitirão este princípio, e as pessoas que estão divididas neste momento não devem senão desprezar umas às outras. Não está aí o princípio da caridade que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e de perdoar aos inimigos? Exatamente. 13. É pelos frutos que se reconhece a árvore. É preciso qualificar
cada ação segundo o que ela produz. Chamá-la má quando dela provém o mal, boa quando dela nasce o bem. Esta máxima é pelos frutos que se reconhece a árvore, se encontra textualmente repetida várias vezes no Evangelho. 14. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si, nem o que está em si, mas há uma coisa que lhe é ainda mais estranha, que aquela que está em si. Isso está no capítulo 16. Eu tenho uma amiga que As fala... mais belas orações... Eu tenho uma amiga que fala assim que a riqueza é um grande perigo, mas ela adora correr esse perigo. ela quer correr esse perigo de qualquer jeito, entendeu? Não quer correr o risco, eu quero correr desse risco. Às 15. As mais belas orações e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade que uma alma virtuosa que se esforça por se assemelhar a ela. Seria uma coisa grave se os deuses tivessem mais consideração para com as nossas oferendas que pela nossa alma. Por esse meio, os mais culpáveis poderiam se lhes tornarem favoráveis. Mas não há de verdadeiramente justo e sábio, senão aqueles que por suas palavras e pelos seus atos desempenhem-se do que devem aos deuses e aos homens. Isso está no capítulo 10, no número 7 e 8. Chama o homem vicioso a esse amante vulgar que ama o corpo antes que a alma. O amor está por toda a parte da natureza, que nos convida a exercitar nossa inteligência. É encontrado até no movimento dos astros. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa sua morada lá onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor dá paz aos homens, a calma ao mar e o silêncio aos ventos, e o sono à dor. Chega a ser poético. O amor que deve unir os homens por um laço fraternal é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Sócrates tendo dito que o amor não é um deus nenhum mortal, mas um grande demônio, quer dizer, um grande espírito presidindo o amor universal. Esta afirmação lhe foi, sobretudo, imputada como um crime. É lindo, Quer dizer, né? Falar de amor, falar das coisas sempre causa estranheza, né? Infelizmente, isso ainda permanece nos dias de hoje. Exatamente. Ó, nós vamos terminar, hein? Sabe que eu acho muito importante fazer esse estudo, especialmente para quem faz a preleção. A gente precisa ter conhecimento para falar, né? Entendeu? Esse estudo do Evangelho é muito, muito importante. A gente vai tirar assim, muitas coisas até para compartilhar com muita gente assim, que vão vindo, né? Quanto mais você conhece, né, mais responsabilidade você tem. Quanto mais conhecimento você tem, mais você pode estar realizando bem. Tem gente que usa
todo o poder e todo o conhecimento para realizar o mal. Aí é problema dele, né? Então, para a gente estudar é extremamente importante para desenvolver a nossa inteligência e principalmente para falar. Quer ver quantos equívocos tem o entendimento do Evangelho até hoje? Né? E não é nada do que... Aí a gente vai vendo, vai estudando, e a gente vai se livrando de uma série de coisas assim absurdas que não tem sentido. Por que as pessoas ainda acreditam, né? Você continua, Marlene, por favor? Enfim. 12. A virtude não pode ser ensinada. Ela vem por um dom de Deus aos que a possuem. É quase a doutrina cristã sobre a graça. Mas, se a virtude é um dom de Deus, é um favor e pode perguntar-se por que ela não é concedida a todos? De outro lado, se ela é um dom, não há mérito de parte daquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito. Ele ensina que aquele que a possui a adquiriu pelos seus esforços nas vidas sucessivas, ao se livrar pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. 18. Há uma disposição natural em cada um de nós para nos apercebermos bem menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios. É clássico, né? A gente olha mais para o outro. O Evangelho diz: vês a aresta no olho do teu irmão e não vês a trave no teu? Capítulo 10 do livro de Mateus. Capítulo 10, Mateus, capítulo 7, versículo 3, 5, itens 9 e 10. Item 19 agora. Seus médicos fracassam na maior parte das doenças é porque tratam do corpo sem a alma, e porque, se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. O Espiritismo oferece a chave das relações entre a alma e o corpo. É prova que existe incessante reação de um sobre o outro. Ele abre assim novo caminho à ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas afecções. Dá-lhe o meio de combatê-las. Quando ela levar em conta a ação do elemento espiritual na economia orgânica, fracassará menos. 20. Todos os homens, desde a infância, fazem mais mal do que bem. Estas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal sobre a terra, questão insolúvel, sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e do destino da terra, onde se encontra apenas uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo lhe dá solução, que é desenvolvida logo adiante, nos capítulos 2, 3 e 5. O último item, 21. A sabedoria está em não pensares que sabes aquilo que não sabes. Isto vai interessado àqueles que criticam as coisas de que frequentemente nada sabem. Platão completa este pensamento de Sócrates ao dizer: tentemos primeiro torná-los, se possível, mais honestos nas palavras. Se não conseguirmos, não nos ocupemos mais deles, e não busquemos mais do que a verdade. Tratemos de nos instruir, mas não nos aborreçamos. É assim que devem agir os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou má fé. Se Platão revivesse hoje, encontraria as coisas mais ou menos como no seu tempo,
e poderia usar a mesma linguagem. Sócrates também encontraria quem zombasse de sua crença nos espíritos e o tratassem de louco, assim como ao seu discípulo Platão. Por haver professado esses princípios, Sócrates foi primeiro ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber a cicuta. Tanto é certo que as grandes verdades novas, levantando contra elas os interesses e os preconceitos que ferem, não podem ser estabelecidas sem lutas e sem mártires. Bonito, né? Não é? É super interessante. Eu acho muito interessante essa introdução do Evangelho. O Evangelho é extremamente importante. O Evangelho, na verdade, Jesus não escreveu nunca nada. Ele falava, né? Antes dele falar, ele já tinha feito. Né? E a gente tem o hábito de falar muito e fazer pouco, né? Esses somos nós. As pessoas que não sabem nada são as pessoas que têm mais certeza de tudo, entendeu? E elas são os que menos sabem, né? E aí eu fico pensando, né? Nós estamos no século XXI e a gente ainda tem guerra em um monte de lugar, né? Então, os psiquismos ainda atrasados, né? Ligados à questão do poder. Mas aí, está tudo misturado e a gente... eu faço esse esforço todo dia, eu não quero ficar julgando, não. Todo mundo tem, hoje, especialmente hoje, todo mundo tem um mundo na mão que é o celular. A gente sabe tudo através do celular. Tudo que você tiver dúvida, você joga no Google e vem a resposta. Então, é incrível, né? Como as pessoas ainda, com todo esse avanço na tecnologia, na ciência, na questão espiritual, na questão emocional, ainda está longe, né? Ainda acreditam numa série de coisas. Você vê na política, né? As pessoas, muita gente falando mentira, e todo mundo, aquele monte de gente que acredita naquelas coisas assim, que eu fico assim, meu Deus, será que sou só eu que vejo? Não é possível, né? Tão estranho. Mas é assim, né? E tem a questão de que Jesus falava, que eles não são maus, eles são doentes, equivocados, né? Um dia acorda, né? Um dia vai acordar. A gente tem 14 minutos, né, para encerrar, mas eu proponho o seguinte: a gente começa o capítulo 1, até dar a hora da gente, e na próxima quarta-feira a gente recomeça o capítulo 1. O que vocês acham? Porque, assim, não dá para a gente ficar falando, até porque não tem muita coisa mais para falar, está tudo muito claro, né? Mas aí a gente retoma, a gente só vai começar e aí a gente retoma, tudo bem? Então, aqui, ó, capítulo 1, eu não vim destruir a lei, né? Um dia eu ouvi eu não lembro se foi o Haroldo, eu não lembro. Foi lá que eu comecei a ouvir as palestras, né? Que assim, nos estudos que a gente fez da escola e tudo mais, né? Que nem Jesus pode mexer na lei do universo. Ninguém tem essa autorização. Então, por exemplo, acreditar que ele ressuscitou Lázaro é uma coisa, a gente já falou a respeito disso. Na verdade, ele não tinha morrido ainda, porque ele não tem autorização para mexer nas leis de Deus. Se morreu, morreu. Se tem condição porque está vivo, não porque Deus não possa, Deus pode tudo, mas ninguém mexe nas leis dele, né? Então, eu não vim destruir a lei. As 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo, aliança da ciência e da religião e instruções dos espíritos, a era nova. Que a gente sempre saiba que
A última questão do Evangelho, que é a instrução dos Espíritos, é o apanhado geral de tudo que foi dito no capítulo, tá? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até o único J ou um só ponto. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Então, a gente vai ver Moisés. De vez em quando eu falo com Moisés, eu falo, eu não acredito que você trouxe o que você trouxe. Eu não concordo, eu falo mesmo. Eu não concordo com Moisés, mas tudo bem, tá? Há duas partes distintas da lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Se modifica com o tempo. Então, a primeira não se modifica, é aquilo e fim. A outra é a que pode haver modificações, que é o que a gente estava falando. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo o que está no alto, no céu e abaixo da terra, nem de tudo o que está nas águas, sob a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. E que mundo que a gente vive? Aí o homem ainda tem a ousadia de falar, por exemplo, que a igreja é um lugar sagrado, um lugar que a gente, nós, com as nossas mãos, construímos. Tudo que é construção do homem não pode ser sagrado. O que é construção de Deus é que é sagrado. Então, a gente pense um pouquinho nisso, né? Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado, que isso era a lei do Moisés, que veio lá nos 10, nas tábuas, né, dele. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, e que o Senhor vosso Deus vos dará. Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo, não desejareis a mulher do vosso próximo, não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos hauridos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidas. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos, tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo,
não poderia se contradizer, fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Então, né, é o Deus temido, né? É o Deus que castiga. E assim, às vezes eu falo para ele assim, eu acho que o senhor exagerou, tá? Porque até hoje, né, as pessoas se vingam, é olho por olho, dente por dente, eu quero justiça. Então, se alguém fez algum mal para alguém da minha família, quero justiça. Mas que justiça é essa, a nossa? Na verdade, a gente não tem justiça no mundo, a gente tem vingança. Então, o cara fez uma coisa, ele vai para a prisão, entendeu? Mas isso não é justiça, porque não devolve a vida de quem ele tirou, ou não desfaz o mal que ele fez. Né? Que tem que ter elementos controladores, com certeza tem que ter, né? Mas eu não sei, né? Isso é meu, né? Eu sempre achei isso. Eu acho que ele não devia ter ensinado que a gente deve temer a Deus. Isso foi uma coisa assim que até hoje a gente carrega essa coisa. Deus não é um ser que a gente tem que ter medo. Deus é o nosso Pai, né? Que foi nenhum profeta antes de Jesus disse que Deus era nosso Pai. Só Jesus disse isso. A partir de Jesus. Aí todos os outros aceitaram e disseram que Deus é nosso Pai, né? Então, eu não sei, assim, eu vejo, assim, as coisas serem feitas de maneira ainda daquele tempo. Gente com medo de Deus, gente com medo do inferno, como muita gente que eu percebo e às vezes falam, olha, você vai ficar no inferno. Tem até uma série na televisão, na TV a cabo, e que faz a chamada, né, o boom, que faz a chamada, vem o padre e fala assim, você sabe que você vai para o inferno, né? E ele responde assim, eu já comprei até uma suíte lá, eu reservei uma suíte lá para mim. Então você percebe que eles ficam, inclusive, de uma certa maneira, manejando e fortalecendo essa crença. E não é por aí, né? Nós já passamos dessa fase, não é por aí. Tem uma porção de gente que não entende? Tem. Que vai morrer, vai voltar, aí um dia vai entender, eu preciso estudar, eu preciso ter conhecimento. Não precisa ir para a universidade para estudar e para ter conhecimento. A gente pode adquirir conhecimento não necessariamente na escola, em universidade, nada disso. É por nossa conta. Ou a gente vai, ou a gente para, né? Então, sei lá, assim, a gente está numa situação agora bastante complicada com essas coisas, né? Tudo, assim, ao mesmo tempo, explodindo, né? E que a gente tenha juízo, né? Que a gente tenha boa vontade, que a gente tenha esperança que isso vai mudar, porque vai mudar. Pode demorar, e vai demorar, mas vai mudar. A gente vai até o último, dos últimos, né? Vai ver muita coisa acontecer para haver essa mudança que a gente espera, né? Nós estamos caminhando para o auge. Mas assim, as pessoas falam, estamos caminhando para o auge, quer dizer, o ano que vem já vai acontecer. Não, não é o ano que vem. Eu acho que ainda tem mais uns 5 ou 6 séculos para a gente ficar nessa loucura aqui. Aí depois é que vai, né? E aí, o que vocês têm a me dizer? Eu vou fazer um comentário aqui em defesa do Moisés, que ele não está aqui para se defender, não está aqui encarnado para se defender. Assim, eu penso assim, que mesmo que se não fosse Moisés, é o que a gente vê nos dias de hoje. Pessoas com essa ideia da vingança, do ódio pelo ódio. Então, enquanto tiver pessoas
afinadas, sintonizadas com esse sentimento vai estar acontecendo, né? Então, eu penso assim, eu penso que essa mudança vai chegar, mas é cada um fazendo a sua parte, né? Aquela coisa que a gente sempre fala, né? Da transformação, da reforma íntima, né? Da gente poder trabalhar, da gente poder. Com isso, também acho que a gente precisa tomar um cuidado, porque às vezes parece, para não parecer aquela coisa que a gente tem que aceitar tudo. Não é, acho que não é isso. Eu acho que, né, que tem as leis e que elas precisam ser colocadas em prática para, né, reduzir o máximo possível essas ações de violência, tudo. Mas enquanto tiver pessoas afinadas com esse sentimento de vingança, de ódio, de orgulho, de egoísmo, a gente vai ter isso no mundo, né? E considerando o mundo que nós vivemos, né, de provas e expiações, né? Então, foi Moisés, mas você pode ter certeza, veio Moisés, veio, a gente pode citar alguns nomes, tivemos o Hitler, tivemos tantos outros que vivem, né, essa coisa do ódio, da sobreposição de uns sobre os outros, que infelizmente, né, a gente busca fazer a nossa parte, que eu acho que é o que nos cabe, né, e orar e fazer prece pelos outros. É essa minha defesa aí em nome do Moisés. Quer falar, Marlene? Não. E você, Geraldo? A Lúcia foi uma excelente advogada. Tá bom. Quer falar, Geraldo? Fala. Essa defesa de Moisés já foi bem defendida. Já tá bom. Vocês assistiram os 10 Mandamentos, né? O filme com o Charlton Heston, aquele filme velho, mais velho que andar para frente. Naquele filme, né, eles mostram muito, né, essa questão do povo, né, que o povo que era muito, muito ignorante, eles, assim, eles se acostumaram tanto com a escravidão no Egito, que num determinado momento da passagem deles, que eles andaram 40 anos no deserto até chegarem na Terra Prometida, né? Como está escrito no Velho Testamento. Eles fizeram um bezerro de ouro e ficaram lá. Lembra dessa passagem? De tal é, né, como o mal se apodera de determinadas almas, né? E transforma, né? Eles deixaram de ser o povo escolhido por Deus e passaram a ser iguais aos egípcios, fazendo bezerro de ouro, adorando vários deuses. Tal foi a assimilação de tantos anos que eles ficaram na escravidão. Assim, não é a maioria, mas muitos deles fizeram. Como a gente vê aqui, tem gente maravilhosa no mundo, a gente não pode falar que o mundo... Eu não concordo que o mundo está dominado pelo mal. Tem um monte de gente boa. O problema é que não se faz propaganda. O bem não faz propaganda, é só o mal que faz propaganda, né? Mas, eu acho que assim... Eu não gostei, né, desse negócio de ensinar que Deus iria castigar, né? Mas tudo bem, entendeu? Se foi preciso, né? Foi paciência, não é? Foi preciso e pronto. Não sei se eu estava lá, de repente eu estava lá. Tem gente que precisa. Sim. Tem gente que precisa de castigo duro. Tem gente que precisa do castigo ainda. Sim, duro. Hoje em dia você vê tanta gente, né? Como está no último livro que a gente viu, assim, crianças querendo se suicidar, tudo por causa de
não toma conta, a gente ainda não tem controle, né? Mudou completamente a questão da educação em casa, tudo isso está transformado, né? Isso, ao invés de ajudar, piora, né? Mas é um mundo que a gente vive e não adianta querer consertar ele, a gente só se conserta. Vamos, desculpa, hein? Você termina, Lu, por favor? Termino sim, Edna. Bom, e agora com muito envolvida com todo o estudo, agradecidas mais uma vez por essa oportunidade, que nós possamos elevar os nossos pensamentos, sentimentos e vibrar, porque vibrar é doar, que possamos vibrar por toda a paz universal, por toda essa paz almejada por tantos, por muitos, não só nesse planeta Terra, como em todas as moradas da casa do Pai. Que nós possamos ser humildemente instrumentos para levar adiante aquilo que nós aprendemos nessa noite, com muita humildade, simplicidade, que nós possamos, no caminhar da nossa vida, ser uma luz, ser uma escuta para aquele que necessita, e que tantas pessoas possam encontrar ao seu redor os amigos de luz que estão sempre presentes, que estão sempre ao nosso lado. E o mais importante de tudo, que todos aqueles que se encontram em sofrimento, seja dores física, moral ou espiritual, angústias de qualquer natureza,